Olá, e aí, tudo bom? Meus amigos, companheiros, né? Gostaria de nessa tarde conversar com vocês aqui mais um assuntozinho com relação à vida cotidiana das pessoas, aqueles que têm fé, aqueles que não têm fé, aqueles que acham que devem comer, aqueles que acham que devem passar fome e sentir necessidade, né? Por que essas pessoas continuam fazendo essas coisas? A gente sabe que é tudo natural. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que aquele que é carne, pratica as obras da carne. O que é do Espírito, que é nascido do Espírito, vai praticar as coisas que é espirituais. A vida dele estará constantemente, 24 horas por dia, 365 dias no ano, e assim vai até a eternidade, até o dia que o Senhor o escolheu chamar ele para estar com ele na glória. Aleluia. É muito interessante isso a gente ouvir, né? Da parte de Deus, porque a gente ouvindo isso daí, a gente se sente seguro, se sente com confiança, né? Porque a palavra de Deus é fiel. Jesus mandou que Deus santificasse os discípulos dele, na verdade, falou, olha, Pai, enquanto eu estava na terra, eu orava por eles e cuidava deles, estava aí ao lado deles, né, ensinando, e uma certa vez mesmo o Senhor Jesus, os discípulos estavam ali em 12, né, separados por Jesus, escolhidos pelo Senhor Jesus para servi-lo, para estar ao lado dele, sendo testemunho. O único objetivo daqueles discípulos era um só, era para servir de testemunho as coisas que Jesus estava praticando, e Jesus ensinava para ele, olha, é assim que tem que ser, aquele que não fizer assim, que não receber uma criança, né, não poderá entrar no reino do céu, aquele que quiser ser mais grande, né, e colocou a criancinha no meio, falou, aquele que se tornar uma criança, né, não herdará o reino do céu, não estará lá apto para o reino do céu, e assim vai, sucessivamente. Então o Senhor estava sempre ali. Então a missão daqueles 12 discípulos era exatamente essa. E uma certa feita ele disse, olha Pedro, o Satanás me impediu para que tu fosse ir andado na peneira igual trigo, né? Aí eu roguei a Deus por ti, quer dizer, o Senhor Jesus estava orando ali por ele, né, para que não acontecesse isso contigo, Pedro. Aí Pedro nem viu isso daí, né? Pedro só viu a hora que Jesus falou, uma certa feita que Jesus estava caminhando com eles, né? E Pedro, né, naquela intimidade que ele tinha com Jesus, com o seu mestre, assim, ah, Senhor, deixa pra lá, tira essa ideia da cabeça aí, não vai deixar que nada dessa coisa aconteça contigo, não. O Senhor Jesus falou, olha, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores lá, dos tribunos lá, e seja julgado e seja condenado. E ele vai ser crucificado, só que ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí que aconteceu? Pedro, né? Não, Senhor, não deixa isso acontecer contigo não, Senhor. Jamais, já pensou? Ah, que é isso? Nós estamos aqui para te proteger, né? Então tá é que chegou na hora lá que prenderam Jesus, ele tentou arrancar da espada dele, decepou a orelha do servo lá dos caras lá, né, que vieram para prender Jesus, né? Diz que era servo do sumo sacerdote. Os sacerdotes que tinham autoridade na mão ali, tinha a guarda, né? Porteriana ali que tomava conta das coisas de Deus. Então ele tinha os centuriões, tinha os caras que tomavam conta do templo e estava a favor dos sumos sacerdotes ali na igreja, né? Para fazer esse tipo de correção. É igual no Brasil, por exemplo, lá não tem a guarda que fica lá em Brasília, lá, por exemplo, a guarda da Câmara, dos deputados, a guarda, né? Do Senado, né, a guarda do Supremo, cada uma dessas casas existe uma guarda particular lá que toma conta lá desse lugar, qualquer coisa que estiver ali acontecendo, eles tomaram a providência. Então lá em Israel, na época, em Jerusalém, esses guardas que foram prender Jesus é exatamente os guardas dos sumos que estavam a serviço do sumo sacerdote. A guarda porteriana que eles falam, né, que era dominado lá por Caifás, né, e Ananias lá, esses caras que eram os sumos sacerdotes da época. Pôncio Pilatos era o governador, né, da província lá, da Judéia, lá de Jerusalém. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, que
Jesus disse assim para Pedro, né, quando ele dizia, não, Senhor, não deixa que nada dessas coisas aconteça contigo, não, Senhor. Estava lá dele, ele disse, Senhor Jesus, para trás de mim, Satanás, que tu não sabes de que espírito que tu és, né? É essas horas aí que o servo de Deus, a pessoa que anda com Deus, que está com Deus, que vive em oração, que vive em comunhão com Deus, ele tem que ter visão quando as coisas é de Deus, quando a coisa é do diabo. É o diabo que está usando a pessoa para fazer determinado tipo de coisa, e quando na realidade ali é o Satanás que está tentando impedir a obra de Deus. Nós tivemos outra passagem também com Paulo, né? O apóstolo São Paulo, quando estava sendo levado para Roma lá, ele teve aquele discurso dele lá diante de Sérgio Paulo lá, que também se chamava Paulo, né? Aquele proconsul lá, né? Da corte romana lá, que estava ali presente, e ele começou a pregar a palavra de Deus, falar de Jesus para aquele homem lá, e o homem estava já animado, estava gostando lá, tinha a Berenice, enfim, tinha o pessoal que estava ali com ele lá e falou, olha, né, estava gostando da palavra. Aí apareceu aquele Bar Jesus lá, né, aquele feiticeiro, né, aquele mágico lá, aquele encantador lá, né, que aí chegou lá e começou a falar também a respeito lá, querer impedir, né? Falando, Paulo dizia, ele contradizia. Paulo dizia uma coisa, ele contradizia. E é assim que eles procuram fazer, né? Paulo olhando para ele, falou, sai daqui, ô filho do diabo, cheio de todo engano. Até quando não cessará de perturbar o reto caminho do Senhor? Eis que ficarás cego. Aí a Bíblia diz que na mesma hora o cara ficou cego lá, né? Louvado seja Deus. Mas é assim, meus queridos. O que eu quero dizer é o seguinte com relação a tudo isso, é que quando Jesus, né, se prontificou a orar pelos seus discípulos, pedindo para que ali Deus o guardasse, ó, eu quero que Deus o guarde. Enquanto ele estava aqui na terra, ele estava cuidando dele, né? Então nós vemos essas passagens aí, Deus cuidando dos seus discípulos, né? Protegendo, guardando, né? E ensinando, né? E ele falou, olha, eu farei isso, mas vocês têm que fazer uma coisa, vocês têm que levar minha palavra e ensinar minha palavra, não somente a esse, mas a todos que vierem depois de vocês, até a consumação dos séculos, até o fim do cumprimento da ordem divina, que é a salvação do gentio no mundo, né? A gente sabemos que essa salvação do gentio, que é a igreja verdadeira dos que estavam perdidos, que não fazia parte de Israel, que nós lemos ali também essa semana lá, estava acabando de ler ali a Epístola de Atos dos Apóstolos. Ontem eu fui para a cidade e eu estava lendo exatamente essa passagem ali, a Epístola de Paulo aos Romanos, e me deparava exatamente com essa passagem do endurecimento de Israel para a salvação nossa, a salvação dos gentios, né? Então, se hoje Israel está lá do jeito que é, endurecido, né, com o coração sem crer em Jesus Cristo, né, dizendo que eles continuam aguardando a vinda do Messias, né, porque Deus endureceu o coração dele. Assim diz a palavra, como Deus fez com o faraó, que no momento que Moisés chegava lá e Arão fazia as palavras lá, e fazia os milagres, fazia descer as pragas lá no Egito, lá. Aí a Bíblia diz que Faraó pegava, deixava, não, tudo bem, sai da minha presença, tá. Daí a pouco Deus ia lá e endurecia o coração do Faraó, não vai sair ainda, vai lá, tá ansioso, vai trabalhar, e por aí você vai. Então, Deus é dessa natureza, Deus faz com que a sua palavra seja cumprida da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer, né? Então nós vemos Deus ajuntando, né, o povo todinho ali no Egito, né, quer dizer, Deus mandou para lá, para o Egito. Mandou o libertador, que é Moisés, que representa Cristo, tirando o seu povo, escolhendo seu povo aqui no meio da terra do o Egito, representa o mundo, né? E Israel sendo tirada, representa a igreja, sendo tirada também daqui da terra e levada para o reino celestial. Só que é assim, a igreja de Jesus hoje aqui na terra, por isso que eu falo assim, que as pessoas acham que todos que estão aqui na igreja, porque se confessam, que dizem que são crentes, que eu pertenço à igreja de número tal e tal, minha igreja tem 10 milhões de membros, 20 milhões de membros, não sei quantos milhões de membros, não sei o que, a Bíblia diz a palavra, muitos serão chamados e poucos escolhidos, tá? É assim que está lá dentro da igreja. Por isso que você tem que olhar o que você está fazendo no dia a dia, para você saber se você faz parte dos escolhidos. É muito simples você saber.
Se você tiver uma pessoa dentro da igreja, em comunhão com Deus, não fazendo nenhuma das coisas erradas, para pecar todo mundo peca. Peca em pensamento, em palavras, né, em coisas, mas sim, existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Então, quando você confessa seus pecados diante de Deus, né, você tem que confessar seus pecados para Deus, não para o homem. Dá para você ajoelhar na sua casa, debaixo de uma árvore, no meio da serra, no meio do mato, em qualquer lugar, dentro da água, dentro do rio, qualquer lugar que você tiver, confesse a Deus ali o que você praticou. Diz, ó Deus, eu pequei tal coisa assim, assim diante de ti, né? É pecado da minha carne, né? Eu sou fraco, sou falho, mas o Senhor me perdoa. É lógico que Ele te perdoa, pois a Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu exatamente por nós e intercede por nós lá diante do Pai. Todas as coisas que nós fazemos de errado aqui na terra, o Senhor Jesus está intercedendo por nós. É o acusador, Satanás, fala, teu servo lá, ó, tá vendo? Você não faz outra coisa, mas o Senhor está lá. Aí o Senhor, olha aqui, ó Pai, eu morri por ele, eu dei meu sangue por ele. Por isso que aí eu quero que o Senhor tenha mais um pouco de calma com ele. Eu vou trabalhar a vida dele, vou fazer com que ele chegue novamente para mim. Aí daí a pouco você vê esse crente, o Espírito Santo, daí mostra para ele o que ele está fazendo errado. Daí a pouco está ele de joelho no chão, chorando, derramando as suas lágrimas diante do Senhor, pedindo perdão e pedindo misericórdia pela sua vida. E é assim a vida da igreja aqui na terra, meu querido. Se você não conhece essas coisas, não conhece essas palavras, porque você é carnal, você não é espiritual. Se você quiser ser espiritual, é só fazer isso que eu estou falando para você. Aceita Jesus hoje na tua vida, que você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre aqueles que estão preparados para entrar no reino de Deus e aqueles que não estão preparados, né? Eu só te digo uma coisa, eu tenho certeza, graças a Deus, da minha chamada diante de Deus, pelo seguinte, quando Deus me chamou, né, uma vez na vida, eu já sou escolhido de Deus há muitos e muitos anos. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, por isso que eu estou aqui hoje pregando essa palavra, falando dessa palavra, desse amor divino para você e para as demais pessoas. Eu tenho certeza disso hoje. Por que que eu tenho essa certeza? Porque Deus falou comigo diretamente. Eu tive um encontro com Deus, assim como Moisés teve, como os outros discípulos tiveram, como Paulo teve, né? Como, enfim, os outros discípulos aí, os profetas, tiveram um encontro com Deus. Eu também tive o meu encontro com Deus. Deus se revelou a mim um dia, um certo dia, Satanás me levou para o inferno, que estava me levando mesmo, né? E no momento que ele me levar para o inferno, eu clamei ao Senhor Jesus e falei para ele e para Satanás para largar-me. Ele diz, minha vida não pertence a ti não, Satanás, eu sou de Jesus, Jesus me comprou com o seu sangue. Então, no momento que eu falava essas palavras orando em espírito, né, estava em visão, aí o Satanás me soltou e eu caí num lugar esquisito, escuro, gelado, frio, um desertão muito grande, do tamanho do mundo lá, né, que não dá para se ver um lugar daquele, né, mas tudo bem. Aí no momento que eu caí naquele lugar, o Senhor Jesus simplesmente desceu a sua mão lá, me catou daquele lugar e me colocou no meio das rochas. Me colocou meus pés assim em cima de uma terra firme na mesma hora que eu saí daquele lago gelado, daquele lugar mais horrível do mundo. Não era bem um lago, era um desertão, né? Cheio de montanhas geladas. E ele me tirou e me colocou em cima daquela rocha firme, tudo sequinho ali. Aí começou a brilhar o sol no meu rosto, começou a brilhar aquele sol, aquela quentura que eu comecei a sentir ali, depois de ter saído lá daquela situação, e de repente, quando eu vi, foi o meu rosto ali se esquentar, se aquecer, ver aquele sol brilhante com aquela luz clara na minha frente, em que de repente ouvi uma voz que olhava assim, eu tentava olhar para aquela voz, que era exatamente um sol brilhante que eu não conseguia ver, e quando uma sombra me cobriu assim e falou para mim essas palavras: não tema, meu filho, eu sou teu pai, eu sou Jesus Cristo, não tema que nenhuma coisa de mal vai acontecer com você. Foram essas palavras que o Senhor Jesus falou para mim, meu amigo, meu ouvinte, meu irmão. Não, olha, Deus é testemunha que eu não estou acrescentando nem tirando nenhum, mas nem sequer um milímetro de nada das palavras que o Senhor falou para mim. Eu sou o teu Deus, eu sou Jesus Cristo que te salvou. Não tema que nenhuma coisa de mal vai acontecer com você.
Aleluia. E ele colocou a mão sobre mim assim para mim não enxergar, não ver o rosto dele, assim como fez com Moisés. Moisés não foi colocado no meio da penha lá quando Moisés desejou ver a face de Deus? O que é que Deus falou para ele? Olha, fica ali, eu vou te colocar no meio das penhas e quando a minha glória, né, passar sobre ti, né, tu me verás pelas costas, Moisés, mas meu rosto tu não me verás, né? Mas eu ouvi essa voz gloriosa de Deus falando para mim, não tema. Eu sou teu pai, eu sou Jesus Cristo, né? Que te salvei. Então nada de mal vai acontecer contigo. Oh, glórias a Deus. Será que tem agora uma pessoa mais feliz no mundo que eu, meu irmão? Aleluia. Eu sou feliz demais. Então hoje o diabo pode berrar, pode pular, pode sacudir, pode fazer o que quiser em volta de mim. E no momento que ele me levou para lá e o Senhor me tirou de lá do inferno, onde ele me jogou, aí o Senhor Jesus me resgatou de lá e colocou na rocha firme e falou assim, ó, diz o salmista, o Senhor colocou meus pés, tirou do lago, do chaco horrível e colocou meus pés na rocha firme, aleluia. Então eu estou nessa rocha firme. Glória a Jesus. E Jesus também falou, lembra-se da parábola lá que ele falou a respeito do construtor, aquele que constrói a casa sobre a areia, né? E o outro constrói sobre a rocha, qual foi a causa de tudo aquilo ali? Então você tem que estar firmado na rocha. Aleluia. Não foi à toa que ele chamou Pedro de rocha, não é Pedro, tu é rocha, né? Rocha mesmo, é rocha, não é pedregulho, não, é rocha, firme. E sobre ti edificarei a minha igreja, Pedro. Então é sobre nós, sobre o nosso coração que Jesus está plantado, né? Então não devemos temer. Se o Senhor Jesus foi quem falou isso para mim, por que eu vou temer o homem? O que ele possa fazer comigo? Não foi assim que o Senhor Jesus também falou? Não temas o homem, nem o que ele possa fazer. Aquele que mata o corpo depois não tem mais o que fazer, esse não tem, você não precisa temer. Você tem que temer aquele que mata o corpo e depois lança a alma no inferno. Esse eu vou dizer que tema. Quem que é ele? É o Deus Todo-Poderoso, é o meu Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse para mim, na visão que eu tive com ele, com sua própria boca, dizendo, tu és meu filho, eu te salvei. Não tema que nada de ruim vai acontecer com você. Então, meu amado, meu querido, estou aqui em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e procura ficar na presença de Deus, que isso que eu estou falando para você é verdade e não precisa temer não, tá? Falo com maior alegria, com maior satisfação do meu coração, que o meu desejo é, como diz o apóstolo Paulo, que todos se salvem. Jesus também disse que esse é o desejo do Pai, que todos se salvem, que nem uma alma se perca, né? Louvado seja Deus. Um beijo no coração. Em nome de Jesus.